Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui para mais um vídeo sobre Oracle, pessoal. E hoje nós estaremos falando sobre o DBSat. Então, se você chegou até aqui, vamos para aquele ritual padrão. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Conto com a força de vocês aí para estar ajudando a fortalecer esse conteúdo e fazer ele chegar aí o máximo de pessoas possíveis, tá? Como eu falei, a gente vai estar falando do DBSat, a ferramenta que a Oracle disponibiliza aí, uma ferramenta de segurança do banco de dados. Uma ferramenta que analisa a segurança do banco de dados, tá? Então, mais um ponto aí para a gente poder analisar a questão de segurança, tá? Ele vai fazer algumas análises ali e vai gerar um relatório no final para você dar uma avaliada para ver como é que está o seu banco, tá? Esses pontos de segurança eu vou estar falando aí no decorrer do vídeo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, continuando aqui, vamos então para a parte de analisar o relatório, né? Olha para vocês verem que bonitinho o relatório. Ele gera lá o output, estou aqui com HTML, né? A versão HTML, né? E aí era para vocês verem, ó, é bem legalzinho, bonito de ver e tudo mais, tá? Para vocês verem, ó, traz um monte de informações, é bem legal, bem intuitivo, ajuda bastante você avaliar os seus problemas de segurança, né? E tal, ó. É um relatório até bastante grande, ó. Bastante coisa aqui para você ver e tudo mais, tá? Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui a maneira mais simples de você poder avaliar, ver os problemas e, de fato, implementar a segurança, né? Implementar aquilo que for realmente, corrigir aquilo que for realmente necessário. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele traz aqui, né? A data que foi feita a coleta e o report, né? Que a gente fez ali anteriormente. Fizemos ali para poder gerar esse relatório, né? Ele faz a identificação do próprio banco de dados, ó. Meu CDB19C, eu rodei para o PDB01, né, como a gente viu. Fala da minha plataforma, fala que ele é primary, fala que está em archive e fala aqui data hora que ele foi criado, tá? Então, informações básicas aqui do meu banco, tá? E aí o mais importante, ele traz um sumário para você, ó, de tudo que ele detectou. E ele fala das sessões que ele analisou. Então, a gente tem aqui, ó, Basic Information, informações de usuários, informações de privilégios e roles, de controle de autorização, FGA, olha para vocês verem. Auditing, criptografia, configuração do banco, certo? De network e do sistema operacional. Então, esses são os itens, as seções que ele avaliou, tá, pessoal? De tudo que ele... da coleta que ele fez, tá? E aí, para cada seção, ele tem uma série de itens. E esses itens, eles vão ter status, tá, pessoal? Que é o quê? Pass, Evaluation, Advisory, Low Risk, Medium Risk e High Risk. E aqui no fim do sumário ele traz o total de coisas que ele encontrou, independente do status, tá? E aí é importante a gente entender aqui os status, tá, pessoal? E aí, dando uma dica aqui para vocês, ó, Pass, Evaluation e Advisory, você pode olhar ali e tudo mais e entender o que aconteceu, tá tudo certo, tá? Agora, Low Risk, Medium Risk e High Risk, principalmente High Risk, pessoal, eu recomendo fortemente vocês corrigirem, tá? Se tem itens aqui, ó. No meu caso aqui, o meu banco ele tem algumas coisas, ó. Tem aqui em low risk em user account, tem um medium risk em user account, tem um high risk em user account. Eu fortemente deveria corrigir esses 3 itens aqui, tá? Tem outros aqui que tem, ó. Tem aqui audit, tem um medium risk. Em database configuration tem aqui um low risk e um medium risk. High risk eu tenho só em basic information e user accounts, tá? Então, esses são os status e a quantidade de coisas que ele encontrou dentro dessa seção, tá? Os itens que ele avalia, a gente vai estar vendo ali, tá? A seção Basic Information, ele avalia uma série de coisas, a seção de User, ele avalia uma série de coisas e assim por diante, tá? Então, aqui são as seções, dentro das seções eu tenho vários itens que são analisados. E cada uma dessas coisas que ele encontrou é por esses itens, tá? Então, em 3 itens teve um Low Risk aqui do User Account, em 3 itens eu tive um medium risk e em um item eu tive um high risk. Então, novamente, eu tenho as seções, os status. Recomendo você fortemente corrigir os problemas que são low risk, medium risk e high risk. Beleza? E aí, em cada item, ó, eu tenho aqui as seções, se você clicar, ele já te joga para a seção, ó, aqui em cima, ó, a gente vai estar fazendo isso, inclusive. E aí, se você vem aqui no canto superior direito, ó, tem um top para você voltar lá para o sumário.
tá? Então, cada vez que eu clico, ele vai naquela seção e aí tem os itens da seção, ó. Cada seção tem uma série de itens, e aí de repente muda para outra seção e aí você tem uma série de itens aqui da seção, tá? E aí volta para o topo e tudo mais. Cada item, pessoal, ele vai estar trazendo aqui, ó, algumas informações, tá? Não vou falar de fato do que é o problema, mas eu quero que vocês entendam a dinâmica aqui de cada item, tá? Vai ter o status, tá bom? High risk, aqui nesse caso, vai ter um summary. O sumário, pessoal, ele vai tá explicando para você este problema que ele encontrou. Tem outro aqui que eu acho que é mais intuitivo, ó. O sumário ele vai estar falando aqui, ó, qual é o problema, tá? Ó, ele fala, foi encontrado um usuário que está usando a Tablespace System Sysalux nesse caso aqui, tá? Ele vai trazer os detalhes e vai trazer um remarks, tá, pessoal? O que é o remarks? Ele vai estar explicando para você por que esse item é um problema, tá? Então, ó, se você tem lá a Tablespace System Sysalux reservada para o próprio Oracle, então você deve evitar ali que usuários normais usem a Tablespace System Sysalux para evitar que esses usuários, né, causem ali um excesso de uso e que falte recursos para o próprio Oracle. Então, ó, toda vez que você for avaliar o item aqui, ó, eu recomendo você ver o sumário para entender por que isso é um problema, tá? Para entender o quê? Para você entender o problema e o remarks para você entender por que esse item é um problema, tá? Então, para você entender cada caixinha dessa que a gente vai estar falando aqui, que é de cada item, tá? Outro detalhe interessante aqui, pessoal, é que no status você tem, ó, o medium risk e aí tem essa faixa com essa cor aqui, ó. Essa faixa, pessoal, essa cor, ela está relacionada ao status, tá? Para ficar visualmente mais fácil de identificar. Então, quando for medium risk, você vai ter essa faixa bege aqui, ó. O high, ó, high risk, você vai ter um vermelho, né? O vermelho ali de atenção, certo? E aí, cada status vai ter uma cor, ó. Low risk vai estar amarelo. Se você tiver o pass, o status pass vai estar verde, né? Ok, tá ok. Ó, um high risk aqui novamente. O advisory vai estar azul, certo? Evaluate vai estar cinza. E para cada status você vai ter a cor, tá? Isso para ficar mais visualmente identificável, né? O nível desse problema aqui, né? Então, se for vermelho lá, você sabe que é um trem muito perigoso. Se for verde, tá tudo ok, tá tudo certo. Tá bom? Então, como é que você olha para o relatório? Dessa forma que eu acabei de falar, tá? Eu vou estar pegando aqui um ou outro item de cada sessão, pessoal, para a gente não ficar muito prolixo, esse é mais objetivo com aqui a análise, tá? Porque se eu vou passar item por item aqui, essa parte do vídeo aqui vai ficar muito grande. Então, eu vou pegar aqui um item ou outro, né, de cada sessão, não vou passar por todas as sessões também, mas a forma de você ler o relatório, vocês já acabaram de aprender, tá bom? O resto é você ir item por item, analisar, tá? Se você quiser focar nos high risk primeiro, né, vai passando por cada um aqui, ó. Eu recomendo você, inclusive, fazer dessa forma, né? Foca nas sessões que tem high risk, quais aqui no meu caso que tem? Basic Information e User Account. Depois foca no que tem medium risk. E aí, quando eu falo focar, pessoal, é vir aqui, ir no item e resolver, tá? Depois vai para o medium, depois para o low, tá? Então, assim que eu recomendo você analisar o relatório. Mas vamos lá, aí tem alguns itens, né? Do Basic Information, que tem até um high risk aqui, ó. Cliquei, ele vai trazer para mim aqui, ó, a versão do banco, certo? E aqui é interessante, ó, quais security features estão sendo utilizadas no meu banco. Isso aqui é legal, ó, de você avaliar. O que eu tenho aqui no meu PDB, ali no meu banco, né? No meu caso aqui, ó. User Authentication, Password Authentication eu tenho, Global Authentication eu não tenho, External Authentication eu tenho. Tá? Eu lembro que eu usei esse banco aqui, inclusive, para fazer um vídeo sobre isso aqui, então por isso que está habilitado. Ó. Authorization Control, eu tenho aqui, Database Vault, está habilitado? Não. E Privilege Análise? Também não. Tem um vídeo aí no canal falando sobre Privilege Análise, né? Não foi esse banco que eu utilizei, então não tá habilitado. Criptografia, tem Tablespace utilizando? Não. Tem coluna utilizando? Não. Tem network utilizando? Não. Auditoria, Unify Audit está habilitado? Tá. Fine Grain Audit está habilitado? Não. Tradicional Audit está habilitado? Sim, que é aquele parâmetro, tá? Parâmetro Audit Trail. E aí, Fine Grain Access Control, tem o Virtual Private Database habilitado? No. Real Application Security? No. Label Security? No. Data Redaction? Também não. Transparent Sensitive Data? Também não. Esses são os itens, as features, né, pessoal, de segurança
que o Oracle tem e que ele está falando para mim qual que eu estou utilizando ou não. Tá bom? Então é um bom ponto de partida para você saber, né? O que eu posso melhorar? Vem aqui as features que você pode utilizar para melhorar a segurança do seu banco. Tá bom? Isso aqui acaba que nem sendo um item, né, específico aqui de Basic Information, mas é mais uma questão de te falar o que tem de feature utilizado ou não. Mas aqui, um item aqui que tá com high, que é um ponto a se observar. O status high, né, tá vermelhinho aqui, o sumário dele, latest comprehensive patch not found. Aqui no meu caso, o meu banco não está com o último patch habilitado, tá? Ele dá os detalhes, qual que é o patch mais, o patch que está mais atual, né? Ele fala de 439 dias atrás. Ele fala qual é o patch, dá as informações dele, tá? E fala para você, aplica aí, tá? E aí ele fala aqui, por que isso aqui é importante, né? É vital que você mantenha o banco de dados o mais atualizado na questão de segurança possível, tá? Então a Oracle, né, tem uma política de lançar patches de segurança com uma certa frequência, tá? Então é sempre importante estar de olho lá e aplicar quando necessário. Então, um high risk. E aí, pessoal, apesar de estar como high aqui, você tem que entender qual que é a viabilidade de fazer isso aqui, tá? Por exemplo, isso é uma coisa que talvez eu não faria, que vai gerar um pouco de downtime e tudo mais. Mas se você garantir os outros pontos de segurança, talvez isso aqui não seja interessante aplicar a priori, tá? Talvez seja mais interessante você já evoluir ali para o 19.20, por exemplo, que é a última versão do 19, que aqui está 19.3, 19.20 é a última. Ou ir para 21, talvez. Que aí você já muda esse monte de coisa aqui. Tá? E aí, essa é a parte de Basic Information. Basic Information. Certo? Agora a gente vai para User Accounts, que eu tenho também um high risk. User Accounts. Cliquei aqui no topo, voltei para o topo e vou aqui em User Accounts. Primeira coisa que ele mostra para mim, né? Quais são os usuários que eu tenho. Os que estão open, né? Certo? E aí ele traz algumas informações. Status opens, o profile deles, a table space. Tá? Se ele foi definido pelo Oracle ou não. E o tipo de autenticação. Tá? E aí os itens, né, dessa seção de User Account. O primeiro deles aqui, listando um deles aqui, o das table space, que eu até tinha visto antes, né? Tem aqui, foi encontrado, né, que um usuário está usando como default a table space system ou a sysalks. E aqui ele fala, qual que é o que está usando. Na sysalks tem esse usuário aqui, que é um usuário que eu criei ali nesse banco de teste meu aqui, tá? Mas se tivesse no system ele estaria também. Mas como tem um, ele alerta, não recomendamos. Aí ele fala por que não é legal. Essas table spaces, né, são dos usuários Oracle. E aí é importante evitar que você crie usuários da aplicação nesses caras para que ele não estoure, né, os recursos da table space. Porque se estourar recursos da table space da System ou sysalks, pessoal, o banco vai dar uma travada, tá? Por isso que ele fala que é relevante. Outro item aqui, sample schema, de status risco médio, foi encontrado um sample schema, que é o que? O esquema HR. Tá? Sample schemas também eles são providos pelo Oracle, tá? Para desenvolvedor, e geralmente tem um propósito ali, né? Você remover ele caso você não vá utilizar, caso não precise dele. Tá? Então a questão aqui é que o HR, pessoal, é um esqueminha lá do próprio Oracle, né? Você já deve conhecer o Human Resources, né? Você usa ali para fazer teste, todas as coisas. Agora, se você não for utilizar, não precisa ter ele lá. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Outros itens aqui, aqui esse item aqui está falando que é usuários inativos, né? Usuários com senha expirada. Ele encontrou aqui quatro usuários com as senhas expiradas, né, por mais de 30 dias. Aí ele explica, né, porque password expirados, você precisa, né, alterar a senha regularmente. Se está com mais de 30 dias, indica que o usuário não está logando mais, né, no usuário, com aquele usuário. Então, assim, ou você dropa ele ou você bloqueia ele, né? Ou investiga por que está acontecendo e você bloqueia ele ou dropa. Certo? Então, case sensitive aqui também está habilitado. No meu caso aqui com o parâmetro set case sensitive true. Tá? Isso é uma boa prática para forçar, né, a utilização de maiúsculos e minúsculos, né? Você tem aqui um outro high risk, que é o high risk, acho que dessa seção, né? Usuários com senha default. Tá, O que foi aqui? Encontrei um usuário desbloqueado que está com a senha default. Qual que é o usuário? O HR.
Você vê que relacionamos dois problemas ali com o usuário HR, né? Então aí ele fala que é importante que você, né, mude as senhas padrões, né? Não deixe ele a senha padrão e coloque uma senha mais complexa, tá? Então, esse é o problema aqui identificado, tá? E aí outras seções, né? Outros itens dessa seção, que aí é só você ir item por item aqui e ir avaliando, né? Aqui, ó, do parâmetro aqui, um parâmetro que tá legal aqui, ó, que é a tentativa de falhas de acesso, né? Ele está falando aqui, ó, que isso é importante, então tá verdinho, tá? Então, do user account tem isso, tem aqui as privileges e roles, né? Ele vai falar aqui quais os problemas que existem em relação a privileges e roles, né? E aí está falando aqui, ó, que tem 12 ou 18 users que têm privilégios indiretos aqui, né? Privilégios de sistema. Isso é um problema. Aí ele fala aqui, ó, dá os detalhes, ó, desses privilégios. Ó. Perceba que nesse item aqui tem bastante coisa. Aí ele fala, né? Que é importante você avaliar se realmente esses caras precisam de privilégios e tudo mais, tá? Aqui outros itens, a roles, ó, Code Based Access Control, e assim vai por diante dos itens dessa seção, né? E aí, Authorization Control, tem outros itens aqui, a Database Vault, Privilégio Análise, se está habilitado ou não, tá? A gente viu aqui que não tem, eu não estou habilitado com esse recurso, né? O Fine Grained Access Control, aí Data Redaction, também se você está usando ou não, tá? Virtual Privileged Database também, Replicate Security, Level Security, outros itens aqui dessa seção, tá? Ó. E a auditoria, Audit Record, aqui, né, um item com risco médio, ele encontrou aqui 3 Audit Trails, né? E aí ele até falou que tem um erro aqui na hora de detectar um, né? Ele vai falar por que isso aqui tem que ser avaliado, né? Então, a gente vai. Unify Audit está habilitado? Aí ele até falou, avaliar aqui, ó, tem 9 Unify Audit políticas de Unify Auditing e 2 que estão habilitadas. 50 privileges Actionable Roles are audited. Isso aqui ele está habilitado porque acho que eu criei um aqui para alguns outros testes, tá? E aqui, por isso que ele está aqui com esse cara. Ele fala, né, por que isso aqui é um problema, tá? Aqui outros itens, né, do CIS aqui também, Audit File Manage Activities. Então, pessoal, não vou passar por todos, como eu falei, tá? Só para vocês verem, a forma de avaliar é a mesma, né? Eu vou passando item por item e vendo o que é problema. A criptografia, né? Ele fala aqui, ó, foi encontrado 8 tablespaces que não foram criptografados, né? E nenhuma coluna, tá? E aí você avalia, né? Ele recomenda você criptografar, né? Aqui ele está falando quais são as tablespaces que não estão, tá? Criptografada e se tem alguma, nenhuma está criptografada, tá? E aí ele fala até do parâmetro que avalia isso, tá? E aí ele fala por que é relevante, né? Importante você criptografar, tá? Aqui o wallet se tiver habilitado e aí outras coisas, tá? Dessa seção. E aí depois database configuration, ele fala aqui dos parâmetros, tá? Parâmetros relacionados à segurança, tá bom? E aí ele mostra quais são os parâmetros e os valores que eles estão configurados. Tá? Isso aqui é só, essa tabelinha aqui é só para mostrar quais são os parâmetros de segurança e a configuração atual deles, tá, pessoal? Ele vai listando aqui todos e tudo mais. Ele vai fazer aqui dos itens, né? A partir desses parâmetros, algum desses parâmetros, o que pode ser problema ou não, né? Ó, tem bastante verdinho aqui, ó. Esse aqui está ok, esse aqui também está ok, né? Password files configured correctly, fala por que isso é importante, network communication também, ele fala aqui que está ok, por que é importante e assim por diante, tá? E aí ele mostra aqui alguns outros que estão com low risk, é importante avaliar também, tá bom? Tem aqui também o network configuration, aqui ele está falando, vai falar de coisas relacionadas ao listener, né? Aqui é só um advisor, né? Aqui no caso, nesse item aqui, Network Encryption, né, você está criptografando né, a transferência de dados, né, pelo listener. Aqui os nodes, aqui alguns banners, né, a parte de Network Listener Configuration, está ok ou não, e assim vai. Tá? E por fim aqui, os Operation System, tá? Itens que estão relacionados ao sistema operacional, tá, pessoal?
E aqui a primeira do OS Authentication, aquela parte dos grupos, né? Se tem ou não, tá? Aqui ele está falando para avaliar. Tá? Aí ele está falando, um usuário do sistema operacional não pode conectar através de uma autenticação do sistema operacional. Aqui ele está falando qual? Não está falando qual, mas ele fala aqui também por que isso aqui é interessante, é relevante. Tá? E aí avalia o Process Monitor, se está ok ou não, o Agent Process, tá? Listener Process, alguns itens relacionados ao sistema operacional. Tá? As permissões do Oracle Home, aqui já tem um Medium Risk, né? Ele fala aqui ó, que examinou 628 arquivos e encontrou 7 erros. Tá? E aí, erros basicamente de permissão. Tá? Ele fala aqui quais os caras que têm que ter a permissão correta. E aí, por que isso aqui é importante. Tá? E aí, no fim, o do relatório aqui e tudo mais. Então, pessoal, essa é a forma de que você avalia o relatório. Tá? Perceba que tem bastante informação relevante. Tá? Foca no sumário. Resolve primeiro os high risk, depois os medium, depois os low. Tá? Aqueles que forem possíveis, tá, pessoal? Então, essa é a forma que a gente vai... Né, que eu mostrei para vocês, que a gente avalia o relatório, ele é bem intuitivo, tá? E né, vocês perceberam que ele é bem bacana também, esteticamente falando, né? Você consegue visualizar as informações e identificar o que está acontecendo ali facilmente, tá, pessoal? Então, uma formazinha bem simplesinha de você avaliar aí o relatório do DBSat, beleza? Bom, pessoal, falamos aí do DBSat, essa ferramenta que é bem útil, né? A gente viu aí como é que a gente avalia todos os pontos, né? Como é que a gente usa essa ferramenta para avaliar pontos de segurança dentro do banco de dados, tá? Então é bem útil para a gente poder avaliar e né, detectar pontos de vulnerabilidade e, consequentemente, corrigi-los, né? Então é bem relevante para a gente poder usar aí como questão de segurança, tá? O DBSat é bem útil para isso. Então, se você chegou até aqui, novamente, pessoal, aquele ritual padrão, curte, comenta e compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve, se esse conteúdo foi interessante para você. E repassa ele para um monte de pessoas aí, para todo mundo, tá? Esse fortalecimento de vocês é bem relevante. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais.